Vamos então para a questão número 8. Né? Cadê a questão 8? Vamos para a questão 8. Estamos chegando ao final desse curso aí. Vamos agora à questão número 8. Na questão número 8, temos um problema muito legal também, né? Que é basicamente a ordem aí, né, da vocação hereditária. Olha a historinha lá. Então vamos agora para direito sucessório. Augusto, que tem um vultuoso patrimônio, foi condenado criminalmente por lesão corporal seguida de morte, de que foi vítima Josué. O processo criminal durou 18 meses. Transitado em julgada a sentença, o condenado empreendeu fuga e, após um ano, foi morto resistindo à prisão. Certo? Josué, quando de sua morte, tinha um filho, Rodolfo, com 15 anos de idade. Augusto, que é o cara que matou, que foi morto depois, Augusto era viúvo e não convivia em união estável. Era viúvo e não tinha ninguém, mulher, não tinha nada. Só tendo como parentes 2 tios e 2 sobrinhos. Então 2 parentes no mundo só, 2 tios e 2 sobrinhos, sozinho. Nesse caso, a herança de Augusto irá. Vamos lá. Augusto tem um vultuoso patrimônio. Só que ele foi condenado criminalmente porque ele bateu a lesão corporal seguida de morte em Josué. O que aconteceu com Augusto? Augusto sofreu um processo criminal, polícia, inquérito policial, denúncia do Ministério Público, todo aquilo no negócio. Ele sofreu um processo criminal que durou 1 ano e meio, 18 meses. Foi transitado em julgado e foi condenado. E depois de condenado, 1 ano preso, cumprindo pena, foi morto resistindo à prisão. Fugiu da cadeia, a polícia pegou, deve ter trocado o tiro lá, não sei, morreu. A polícia matou. O Augusto, que tem um patrimônio grande, olha para o patrimônio do Augusto. Lá no direito penal está todo mundo interessado na liberdade, lá é a liberdade principalmente, né? O que interessa, a restrição da liberdade de direitos, aqui não. Direito civil não está pouco, estamos nem aí para a liberdade e para a restrição de direitos, estamos interessados em patrimônio do direito civil. Ó. Augusto tem um vultuoso patrimônio, beleza? Bateu no Josué e matou Josué, foi condenado criminalmente, durou 18 meses, foi condenado e após 1 ano, né, cumprindo a pena aí, foi morto resistindo à prisão. Vamos falar do morto, do Josué. Josué, quando da sua morte, tinha um filho, que é o Rodolfo, tinha 15 anos de idade, menor, filho de Josué. Augusto era viúvo, aquele que matou, o homicida, que morreu resistindo à prisão. Olha a novela. Augusto era viúvo e não convivia em união estável, não tinha ninguém. Só tinha no mundo de parente 2 tios e 2 sobrinhos. Certo? Nesse caso, a herança de Augusto. A herança de Augusto, vamos pensar no seguinte, na primeira coisa, no direito de herança, tá certo? Direito de herança. Quem são os legítimos para a herança? Falamos já numa outra questão, vamos falar de novo. A magistratura cobrou isso aqui, ó. Quer ser juiz aí, estuda isso aí, ó. Tá? Então vamos ver, ó. Tá aqui. 1829. A sucessão legítima difere-se na seguinte ordem: primeiro os ascendentes, primeira coisa, ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então, se o cara tem 2 filhos e a esposa, né, vai concorrer os 3 em igual proporção. Cada um dos filhos e a esposa. Salvo se casado com o falecido no regime universal, aí metade do patrimônio que morrer é da esposa e o resto vai para a herança dos filhos. Entendeu? Ou da separação obrigatória. Tá? Ou na comunhão parcial, se o autor da herança não tiver deixado bens particulares. Ou seja, a separação obrigatória é separado. A mulher não tem direito a nada, ou o marido, entendeu? E na comunhão universal tem direito a metade. Tem que ver essa ressalva aí. Se não for nenhum desses casos aí, o cônjuge ele concorre com os descendentes, tá? Regra é essa. E depois, em segundo lugar, aos ascendentes em concorrência com o cônjuge. Então, primeiro é descendente, filhos. Primeiro é filhos, tá? Depois, os ascendentes concorrendo com o cônjuge,
Ascendente só concorre com o cônjuge nessas, tá? Nessas hipóteses aqui. Tá? O ascendente, o cônjuge concorre com os descendentes, salvo se não acontecer essas coisas aqui, ó, comunhão parcial, ou separação obrigatória de bens, ou ok? Tá certo? Comunhão universal, comunhão parcial, separação obrigatória. Se não ocorrer isso, o cônjuge concorre com os descendentes. Se não tem descendentes, é os ascendentes em concorrência com os cônjuges. São pai e mãe em concorrência com o cônjuge, marido, esposa, certo? Se não tem nem descendente nem ascendente, é só o cônjuge sobrevivente. Tá? E se não tem nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, são os colaterais. Tios, sobrinhos, primos e assim vai. Tá? De acordo com as regrinhas aqui do 1829 seguintes. Beleza? Beleza. Ele quer saber o seguinte, ele quer saber da herança de Augusto aqui. Ó. O Augusto, cara, nesse problema, ele tem 2 tios e 2 sobrinhos, mais ninguém na face da terra. Entendeu? Só tem 2 sobrinhos e 2 tios de parente. Certo? Então a herança deveria ir para ele, só que acontece uma coisa, um dos efeitos da condenação é reparar o dano lá no direito penal, fazer um link aqui com o direito penal. Um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de reparar o dano. Tá? Se você quiser colocar no Código Penal, você dá uma olhada, você acha lá. Efeitos da condenação, parte geral, né? Expressas de pena, aqui, combinação, circunstâncias, limite, multas, requisitos, concurso, é direito penal, beleza? Não estressa, mas o que acontece aqui são efeitos da condenação. Dá uma olhada no Código Penal, artigo 91 lá. Ó, artigo 91. São efeitos da condenação. Tem aqui 2, mas aqui tem vários, mas aqui 2, mas olha só. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. Certo? Então, torna certo. A sentença penal condenatória, além de condenar o cara a pena restritiva de liberdade ou de direitos ou multa, torna certa a obrigação de reparar o dano causado pelo crime. Né? Então, é um dos efeitos da condenação tornar certa a reparação, né, via indenização do dano causado pelo crime. Né? A ausência de um pai, da mãe, impossibilidade de trabalhar, coisas do tipo. É o artigo 91, inciso 1 do Código Penal. Tá bom. O que acontece? Nesse probleminha da magistratura, o cara que morreu, o Augusto, que cometeu um crime contra o José, ele matou o Josué. Lesão corporal seguida, não foi homicídio, né? Lesão corporal seguida de morte. O que aconteceu? Ele tinha só 2 tios e 2 sobrinhos, e ele morreu. A pergunta é, a herança do Augusto vai para quem?